enfim, eu tenho aproximadamente 20 anos, né, mexendo com radiestesia e pesquisando, buscando sempre mais, né, assim, sem acomodações, né, sempre querendo mais. Na radiestesia eu fui evoluindo para a radiônica, fui desenvolvendo algumas coisas. Hoje eu trabalho muito essa conjunção que eu chamo de radiestesia, radiônica, campos magnéticos, né? Então eu consegui em alguns trabalhos, né, utilizar energias de forma, né, e através da radiônica essa energia de forma leva, né, a um objetivo, uma informação, um espectro. Agora, dentro da radiônica, desse canal, desse link, né, tem sempre, que eu comecei a trabalhar, tem sempre um espectro magnético. Então, é essa soma de coisas. Então, através da radiestesia, pesquisa radiônica, da radiestesia, pesquisa-se os campos magnéticos, né? Dentro do campo magnético é riquíssimo, né? Porque é sabido que tudo que existe no sistema cósmico hoje, as coisas só existem, né, porque tem um processo magnético, né? Então a parede, as nossas moléculas, tudo que existe de alguma forma estão compactadas, estão formatadas porque existe um campo magnético. Então a ideia foi trabalhar dentro, né, foi buscar dentro dessas formas que tem magnetismo, como você pode alterar, como você pode buscar, como você pode acrescentar, como você pode tirar, né? O meu trabalho foi desenvolvendo em cima desses aspectos, né? E o que levou a radiestesia? O que me levou a... Como é que ela aparece na sua vida, a radiestesia? Então, bom, eu comecei na radiestesia, acho que como muita gente, por acaso, assim, o acaso que dizem que não existe, né? Também acredito que não existe. Eu fui me interessando por radiestesia, fiz alguns cursos básicos, mas eu sempre trabalhei com pesquisa, né? Buscando informações, literaturas de fora, inclusive fora do Brasil, porque a literatura em radiestesia aqui no Brasil, né, ainda é muito pobre, tem muito pouca coisa, né? Então fui buscar, tem muita coisa que eu fui buscar no Egito, na França, né, a literatura francesa a esse respeito é muito rica, né? Então, agora, a evolução dessas coisas, eu não sei nem, eu não tenho nem como explicar os caminhos, né? Elas foram acontecendo. Na medida em que foram acontecendo, que as necessidades foram surgindo, eu fui trabalhando, fui pesquisando em cima dessas necessidades, né? Terapeuta, né, na área de saúde, né, tem procurado muito a radiestesia, porque eu costumo dizer nas minhas palestras, nos meus cursos, né, que a radiestesia é uma ferramenta universal. Ferramenta pesquisa qualquer coisa. Não existe limite para a radiestesia. O limite está no radiestesista, não na radiestesia, né? Só que na radiestesia tem que se trabalhar muito com parâmetros. Eu só sei buscar aonde tem ferro se eu sei o que é ferro. Se o meu cérebro, o arquivo no meu cérebro concreto conhece ferro, então se eu for buscar ferro, né, o meu cérebro emite um sinal, por ressonância o pêndulo vai fazer uma movimentação indicando que ali tem ferro, indicando que ali tem água, indicando que ali é uma coisa até apenas como exemplo, se ali tem uma joia, um tesouro, assim também como dá para localizar no corpo uma determinada doença. Então o pêndulo em si, ele só reflete, né, através de uma movimentação, né, ele reflete uma busca, uma pesquisa. O pêndulo em si não é absolutamente nada, ele só é uma peça que
tem que ter um formato próprio, um equilíbrio muito bem equilibrado. Agora, tudo está no radiestesista, né? É um campo mental, né? Então, a radiestesia convencional, a radiestesia clássica, tradicional, é puramente mental, né? A pessoa imagina, pensa e o pêndulo responde. Foi exatamente em cima dessa dificuldade que às vezes as pessoas têm, de quando se faz uma pesquisa e ela pode interferir, porque é mental, ela pode interferir numa resposta, né? Foi que através de uma literatura da Índia, né, que eu interpretei, trouxe para a nossa linguagem, para a nossa cultura de radiestesia, foi que eu comecei a trabalhar com a radiestesia magnética. Então eu estou sempre envolvido com os campos magnéticos. Parece que eu quero fugir, mas eu não consigo. Porque quando você trabalha com campos magnéticos em pesquisa, a mente do radiestesista não consegue interferir na resposta, né? A pessoa fala, mas como é que consegue? Claro, você tem um pêndulo, você pensa, você pergunta, é um processo mental, o pêndulo vai responder conforme a pergunta que se faz. Quando você trabalha com radiestesia magnética, o mais importante dentro da radiestesia magnética é que o campo mental é inibido. Então você inibe, o radiestesista inibe o processo mental e a mente não consegue interferir numa resposta. Então, como você está trabalhando só com magnetismo e tudo absolutamente é magnético, você tem uma resposta pura, que tem um crédito total a essa resposta, né? Eu sempre cito o seguinte: a maior dificuldade para o radiestesista, né, com toda a prática que ele possa ter, a maior dificuldade para o radiestesista não é ele avaliar um cliente que o procura, uma pessoa que vai no consultório dele, isso na área de saúde. A dificuldade do radiestesista é quando ele vai avaliar alguém muito próximo dele, porque o subconsciente dele não quer que venha uma resposta negativa, uma resposta... Então, essa é a grande dificuldade da radiestesia, quando você faz determinadas avaliações de pessoas muito próximas. Você não quer uma resposta única. A radiestesia magnética, a vantagem é exatamente isso, ela inibe o seu subconsciente. E você está trabalhando com o campo magnético. E aí eu posso buscar uma resposta da pessoa mais próxima da minha família, dos meus entes queridos, e a resposta vai ser aquela. Não tem como, porque está trabalhando com uma combinação magnética. É bem pura a resposta, não tem nenhuma contaminação mental, né? Mas isso tudo foi um processo que ao longo do meu trabalho isso foi surgindo. Não deixa de ser uma coisa intuitiva, eu vejo assim. Porque de repente eu me vejo em alguns caminhos na radiestesia que eu imagino assim, eu não pensei, eu não imaginei buscar esses caminhos, mas eles foram surgindo, né? Eles foram surgindo e eu fui pesquisando, eu fui buscando essa resposta. Esse é o trabalho normal, a radiestesia eu trabalho. Hoje, basicamente, os cursos que eu dou é sempre dentro da radiestesia magnética, né? E radiestesistas tradicionais que fizeram cursos comigo, né? Quando eles têm conhecimento da radiestesia magnética, eles não querem mais pesquisar com outra. Agora, não tem, é apenas no sentido de pesquisa. As aplicações, né, de tudo aquilo que você percebe, tudo aquilo que é descoberto, entra tudo no campo da radiestesia convencional. Então, né, não altera muito, é só, mas esse só é muito importante porque é a pesquisa. Então não tem erro na pesquisa, né? É só tomar alguns cuidados, né? Então, a geobiologia, né, eu também fui divagando na geobiologia e me direcionei, caí nos campos magnéticos outra vez na geobiologia. Como? Porque você faz uma pesquisa ambiental, né? Você pega uma planta de um ambiente, pode ser de uma casa,
residencial, de uma indústria, enfim, qualquer coisa, né? Um sítio qualquer, você vai pesquisar e consegue detectar, né, através da radiestesia, quais os pontos que tem ali saudáveis ou não saudáveis. Os não saudáveis, né, pode ser feita uma correção, né? Eu costumo dizer que quando você tem problema em geobiologia de subsolo, né, pontos de geopatogenia, né, você não consegue remover o problema que está no subsolo. Às vezes foi a natureza que gerou aquilo. Por vezes foi o próprio homem que removeu terra, que fez aterro, né, que mudou a direção do rio, que devastou o que tinha sobre a terra. Então, você não consegue mudar aquilo. É uma coisa que tem uma energia ruim, está gerando. Quando eu falo energia ruim, que é uma linguagem muito comum, mas na verdade, fisicamente, é sempre diferença de potencial. Cai sempre na diferença. É física, é sempre física. Então, quando você tem uma emissão de vibração muito baixa no subsolo, esse subsolo ele vai buscar compensação em cima. E esse ponto de compensação que ele vai buscar é um ponto de geopatogenia. Então, o que está sobre aquele ponto fornece energia para aquele subsolo, que é o que eu falei, que é a diferença de potencial. Agora, então você não consegue remover o problema que tem ali. O que é possível fazer é compensar. Então, se esse ponto está buscando uma compensação energética acima da superfície, e está sugando a casa, o computador, a pessoa, enfim, tudo que tem ali dentro é sugado. O que tem que se fazer é alimentar esse processo. Como? Com um processo de compensação. Você vai fornecer energia para o ambiente, né, que esse subsolo ele vai se alimentar dessa energia oferecida com mais facilidade do que buscar na parede, do que buscar na pessoa. Então, o ambiente torna-se saudável, porque o subsolo está sendo compensado, né, de uma forma artificial, né? Então, e a geobiologia que eu pratico, quando você faz uma compensação, eu também trabalho com placas magnéticas. No fim eu caio no magnetismo, né? Onde eu faço a pesquisa de vamos pegar, por exemplo, uma residência, eu faço uma pesquisa de todas as acomodações da residência, o ponto de repouso da casa, a parte íntima da casa, a parte social da casa, a cozinha, enfim, a parte de serviço da casa. Com o pêndulo, aí pode ser a radiestesia convencional mesmo, não necessariamente a magnética. Então você pontua, né, em cada acomodação dessa, aonde existe uma energia baixa. Isso para a pessoa saber, né, aonde ela está convivendo. Tem casos que não tem absolutamente nada. Agora tem casos que existe problema. Então é aquilo que eu já citei, você tem um problema de subsolo, né? A casa você pode ter um problema de psiquismo, né? Poucas pessoas sabem que as paredes memorizam. Parede tem memória. Então aquilo que é muito repetido dentro de um ambiente, né, acaba memorizando nas paredes, e essa energia memorizada em determinado momento reflete no ambiente. Então, vamos dizer, para trabalhar no subsolo, então então existem as placas magnéticas, entendeu? Que através de uma pesquisa você vê qual, né, espectro, aí já trabalha com espectro, né? É montada uma placa que tem a planta da casa. A casa é setorizada, como eu disse, na parte íntima, parte de serviço, parte social. São setores da casa. Esse setor recebe neodímios, né, ou mesmo ímãs comuns. Eles são montados de uma forma que eles emitem um determinado espectro, que é uma cor, né? Então você coloca esses ímãs ou neodímios nesses setores da casa, com
com o espectro que aquele setor precisa. Por exemplo, a parte íntima da casa, a parte de descanso da casa, normalmente, isso a radiestesia acaba indicando, a pessoa tem ali espectro azul, índico ou violeta. Você pega na parte de serviço da casa, normalmente é o laranja, é o vermelho, é o amarelo. Enfim, você monta uma placa, coloca dentro da casa e ela é emissora, é uma placa emissora. Ela vai emitir para o ambiente exatamente, né, os espectros que foram colocados nela. Então, e esses espectros, eles também compensam essa energia sugada pelo subsolo. Isso é uma parte da limpeza, da organização da casa. A outra que nós falamos das paredes, né, tem que limpar mesmo. Como, né? Eu costumo fazer determinadas receitinhas para as pessoas, né? O comum, por exemplo, é uma solução, né? É uma solução que você prepara. Isso é pesquisado dentro de algumas ervas, né? Algumas ervas de limpeza. Isso o elenco de ervas é enorme, mas normalmente é sálvia, é arruda, alguma coisa. É base de incensos, né? A base de incensos. É a base de incenso. Então, essas ervas, a erva em si, né, não precisa pode ser uma erva quando você tira a água dela, como é que é isso? Às vezes a palavra me foge. Né? E fica desidratada, né? Isso. Você faz um chá, na verdade você faz um chá. E você é uma quantidade de 2 litros, né, que você vai diluir em 20 litros. Ali dentro você ainda coloca algumas colheres de bicarbonato, é uma solução. Essa solução você aplica 2 ou 3 vezes na parede. Mas borrifando? Não, com pano mesmo. Olhar, aplicar, limpa, realmente limpa. A primeira vez pode não limpar totalmente, mas na segunda vez provavelmente limpa. Agora, vamos dizer, a energia pior que tem, normalmente são nos cantos e nos rodapés, porque o clarividente, ele consegue ver que essas energias psíquicas, elas estão impregnadas e escorrem pela parede. É uma energia escura, marrom, né? Puxa para o negro. E quando você faz essa limpeza, você tá realmente removendo, é física mesmo. Você está removendo, né, aquele material nocivo que está impregnado, que aquele material é que acaba influenciando as pessoas que estão no meio. Então você, depois da casa limpa, com a presença da placa magnética, as pessoas já têm uma defesa da própria placa magnética, o psiquismo dela está alterado de forma positiva, então não vai se repetir, né, aspectos nocivos que acabam voltando a impregnar a parede. Outra coisa também que as placas magnéticas defendem, né, são os campos eletromagnéticos, que hoje está muito comum, a tecnologia está aí, não dá para fugir da tecnologia. Então, celulares, rede elétrica, principalmente as redes primárias, né? Wi-Fi, né? Então, toda essa parafernália eletrônica que nós precisamos dela. Então nós temos que nos defender. Quando você coloca a placa magnética, ela cria um campo tal que essas emissões de eletromagnético passa a não oferecer problema para as pessoas que ali estão. Então, a geobiologia que eu pratico é mais ou menos dentro disso, né? Dentro desse aspecto. Mesmo na escolha dessas ervas e para fazer os incensos, utiliza obviamente a radiestesia, não é? Há de haver na escolha dessas ervas, não é? Então, a escolha dessas ervas é assim, eu tenho uma folha, uma relação de 15 ou 20 ervas, e com a radiestesia eu vou escolhendo quais as ervas, né? Quais as ervas que eu vou fazer. Cada casa é um caso, não é? Isso, cada casa é um caso. Isso não é igual para todas as casas, né?
né? O importante também na casa é limpar o piso e a frente da casa, né? Isso é muito importante, essa limpeza de ervas é muito importante para casas comerciais. Existem lojas que não vendem, são muito bem montadas, né? Muito bem trabalhadas, né? Produtos bem apresentados, não vende. A outra lojinha, que é tudo mais ou menos ajeitado, vende. Por quê? A energia ambiental. Você vê que tem, aqui no Brasil, é muito conhecido pontos comerciais que fecham. Abre uma empresa muito bem arrumadinha, fica um determinado tempo e vem outra, acontece a mesma coisa. O tipo de energia que está impregnado. Isso é não só por um problema, às vezes, de subsolo, mas também, às vezes, da própria região onde está essa loja, onde está essa empresa. Às vezes é a região que tem uma contaminação. Então precisa se criar, né, um ambiente propício para aquele ponto comercial. E é possível fazer isso. Tem respostas positivas em cima disso. Provavelmente só há mais dificuldade quando as águas estão estagnadas, não é? E não são de uma origem tipo cemitérios e assim. Aí é que é difícil. É difícil, né? Quando você pega cemitério, pontos de abates, né? Abates de animais, pontos onde são sacrificados animais, pessoas, né? Quando fala sacrifício de animais, é o caso que já ocorreu, que eu pesquisei, por exemplo, numa clínica veterinária. É uma clínica veterinária. Mas ali, isso foi trabalho que eu fiz. Ali foi sacrificado animais. E aquela energia ficou impregnada naquele ponto. Aconteceu que essa clínica se mudou, aí uma artista plástica, né, ela fazia o trabalho dela ali com os quadros, né, e não conseguia vender os quadros. É uma artista conhecida, é uma artista conhecida. Aí ela recorreu a mim, né? Peguei a planta, comecei a medir e eu percebi que num determinado ponto da casa eu sentia uma energia triste, é tristeza mesmo. Eu não me sentia bem ali mexendo com aquilo. Aí eu procurei por ela, porque eu pensei assim, um ateliê não pode ter coisa ruim. Não pode ter coisa ruim. Eu perguntei para ela, porque ela já estava ali 1 ano e pouco e estava no desânimo total. Eu perguntei a ela se ela sabia o que tinha sido antes. Ela falou assim, antes aqui era uma clínica veterinária. Eu falei, então já sei o que aconteceu. Então já está resolvido, então já está explicado. Sacrifício de animais. As pessoas levam o seu animalzinho triste, doente, né? Não só o sacrifício em si, mas a própria preocupação das pessoas presentes na vida. Correto. A dor da pessoa, da perda do animal. Exatamente. Tanto que você vê que em torno, às vezes, de hospitais, determinados hospitais, tem uma energia triste. As pessoas, elas vão fazer uma visita para um doente, elas estão até bem. Quando elas acessam um hospital, energia é tudo, absolutamente tudo, né? E elas diferem por vibrações. Inclusive eu estou apresentando aqui, né? Eu estou apresentando três instrumentos, né? Que eu desenvolvi há pouco tempo. Que eu chamei de um transmutador químico, né? Onde você coloca dentro dele qualquer produto que tenha, caso ele tenha qualquer substância tóxica, química tóxica, ele elimina isso, ele neutraliza. Eu uso, como é muito emblemático, eu uso o cigarro. Eu uso o cigarro. O cigarro tem milhares de toxinas, é sabido, né? Então coloca-se lá dentro um maço ou um pacote de cigarro e depois de 72 horas o cigarro está limpíssimo. Não tem mais toxina. Altera um pouco, vamos dizer... Nocividade, né? Fica menos nocivo. A nocividade química elimina,
não tem mais nocividade química. O que permanece um pouco no cigarro é a nicotina, porque depois eu vim saber, eu não tinha esse conhecimento, que não foi eliminada a nicotina, porque a nicotina não é tóxica. A nicotina, ela cria dependência, mas ela não é tóxica. A toxicidade do cigarro são os componentes químicos que são colocados no tabaco para a conservação dele. Entendeu? O tratamento do papel, o filtro, então a toxicidade está toda aí. E esse instrumento, ele tira essa toxicidade 100%, né? E eu tenho esse produto, vamos dizer, cigarros, com esse tratamento, foi submetido a teste na Universidade de São Paulo, na USP, que é uma universidade conhecidíssima, séria, em São Carlos, que é uma universidade de ponta, né, no Instituto de Química, onde foi analisado esse cigarro e tem a comprovação de que não tem toxina. Né? Agora, não é só o cigarro, eu uso o cigarro porque ele é emblemático, mas qualquer produto comprado num supermercado, ele tem conservante. Né? Embutidos de carne, né? Todos esses embutidos. Tem muito produto químico que é altamente nocivo. Aqueles produtos fechados que tem nas gôndolas, né? Leite, suco, vegetais, né? Então, elimina totalmente. Mesmo frutas, né? Onde elas são pulverizadas, né? Com agrotóxico, verduras, né? que recebem a pulverização, pode ser lavada, limpa na torneira, mas o agrotóxico, quando você passa por esse instrumento, definitivamente está limpo. O outro produto também que tem um componente, quer dizer, esse que eu acabei de falar, o transmutador químico, é uma somatória também de campos magnéticos, né, com energia de forma. Então, você vê que cai tudo na mesma. É a maneira com que você monta o processo. Outro que eu tenho chama irradiador, irradiador. São tantas as coisas, né? Tem o irradiador quântico e tem esse irradiador irradiador magnético de cores, vamos chamar assim. Onde você coloca um aparelho, né, mais ou menos 30 por 17 ou 18, pequeno, onde você coloca a foto de uma pessoa, o testemunho de uma pessoa, né, e você sintoniza nele, né, o espectro que você quer mandar para tratamento daquela pessoa. Isso claramente, ele é um emissor de espectro magnético. Né? É o irradiador, agora veio o irradiador de espectro magnético, onde anteriormente o terapeuta, né, ele já pesquisou, ele sabe que espectro aquela pessoa precisa, está precisando daquele espectro. Então esse irradiador, ele tem um comando, né, móvel, onde você sintoniza um determinado espectro com o testemunho da pessoa nele, né, a pessoa recebe, a pessoa em tratamento acaba recebendo esse espectro. Né? Um outro produto também, aí foge totalmente dos campos magnéticos. Aí eu fugi. Consegui um. É o transmutador quântico, né? Ele é assim. Eu vou explicar porque a ciência quântica é a ciência da probabilidade. Né? Hoje o mundo quântico está aí, está todo mundo querendo conhecer, uns sabem, mas na verdade é a mecânica das possibilidades. Então hoje as pessoas, levando bem a coisa objetiva, a explicação, hoje existe uma gama de comandos negativos instalados nas pessoas. Só a ansiedade que hoje as pessoas elas são submetidas é uma coisa terrível. Então, esse transmutador quântico, ele é assim, onde você insere nele, né, os comandos negativos.
Então, tem uma tira de papel onde a pessoa faz a próprio punho, ela escreve. O que ela sente? Ela sente tristeza, sente mágoa, ressentimento, enfim, né? Tudo que ela sente, ela coloca o próprio punho naquele papel. Quando a pessoa escreve, né, ela próprio punho, a energia está ali, né? Então, numa tira de papel, ela colocou esses comandos negativos. A segunda tira, ela faz exatamente o inverso, é o que ela quer. Ela quer remover o medo. Então, a primeira tira é de remoção, tudo que ela quer remover, os comandos nocivos. A segunda tira, então, se ela tem medos, ela vai pedir o quê? Coragem. Se ela escreveu tristeza, ela vai precisar do quê? De alegria. E assim sucessivamente. Isso colocado no instrumento, aí pega-se cristal de quartzo, né, o cristal de quartzo, e coloca sobre cada uma dessas tiras. Agora, o instrumento é uma placa, né, é uma placa radiônica, né, aonde você tem as tiras, os dois cristais, um cristal que remove e outro cristal que introjeta. Em cima da tira, o que eles fazem? Eles pulsam. Há uma pulsação daquilo que foi escrito. E como no gráfico tem a foto da pessoa, então esse gráfico faz a comunicação direta com a pessoa, que pode estar em qualquer lugar do planeta, né? Não é uma limpeza de comandos nocivos assim, de um dia para o outro. Por exemplo, depressão às vezes demora 60 dias para remover um processo depressivo, mas remove sem nenhuma medicação. Isso não quer dizer que a pessoa não deva recorrer a médico, absolutamente não. Mas então há uma substituição de comandos quânticos. Então remove um e coloca o outro. Para o radiestesista, ele consegue em porcentagens ao longo dos dias, saber em porcentagem quanto já foi removido e quanto já foi introjetado. Daí a importância da radiestesia mais uma vez. Então a radiestesia está sempre presente. Está sempre presente, é uma referência. A quanto que eu já removi? Já removi 30% daqueles comandos, né? Quanto que eu já introjetei? 25%. Nunca é igual. Interessante isso. Se você remove 40, não quer dizer que você introjetou os 40. Às vezes você remove 40 e introjetou 30. Até que chega num determinado momento que foi removendo tudo, 100%. Mas o que está sendo colocado no local, às vezes ainda está em 80%, 85%, 90%. Então tem que deixar o processo montado, né? O processo montado. Esse é um instrumento, né, que tem essa função, né? Através dos arquétipos, que tem comandos, remove-se um comando, porque o arquétipo é assim, falando por exemplo, de medo e coragem, né? Medo e coragem é um único arquétipo. O problema está nas polaridades, né? O orgulho e humildade é a mesma coisa, só precisa mudar a polaridade. Então o trabalho é realmente feito isso, quer dizer, é sair de um polo e ir na direção do outro. Ódio e amor, é muito tênue a divisa. Mas como um inversor, não é um inversor realmente. Só que esse inversor é o seguinte, ele tem que remover um para que o outro possa ocupar o mesmo espaço. Ou seja, é um bocadinho diferente da cruz dançada, não é? A cruz exato, é um inversor. Que é um inversor, mas neste caso há uma diferença porque há um retirar. Você coloca, porque a mente quando você remove, o ideal é que ela seja ocupada imediatamente, entendeu? Por outro comando, nesse caso quântico, né? E há diferenças de pessoa para pessoa. Um tratamento, tem pessoas que um tratamento se faz em 30 dias, 20 dias, que é um prazo curto até, né? É uma coisa porque a pessoa não está tomando medicamento, não está sofrendo nenhum tipo de pressão psíquica, nada, né? Aquilo é natural, porque os quartzo, eles pulsam.
Quando é colocado o quartzo em cima daquelas palavras, e se possível a pessoa segurar o quartzo, a que está sendo tratado, e repetir aquelas palavras, o quartzo memoriza, porque o quartzo tem memória, ele só não articula o pensamento, ele tem memória fixa. Então se eu escrevo tristeza num quartzo, ele está, para remover, ele está puxando a tristeza. No outro quartzo eu coloquei alegria, ele está pulsando e está mandando energia. Agora o que manda, né? O que manda e o que puxa está exatamente no gráfico, que é um gráfico emissor, né? É radiônica. Então essa foi a terceira peça que eu fiz. Então esse é puramente mental, é puramente quântico. Né? Gráficos também, falando de gráficos, também tem alguns gráficos que não são muito conhecidos da anestesia, alguns são conhecidos, mas há outros muitos que são feitos por si, né? ou são baseados em outros. Alguns gráficos por acaso nem eu conheço. O gráfico, vamos dizer, eu tenho alguns gráficos que eu criei que é uma coisa meio intuitiva. Né? Alguns gráficos que eu tenho, né? Porque o princípio está na geometria cósmica. A linguagem cósmica, sabida, é uma linguagem de ideias. Cosmicamente não se fala, cosmicamente é ideia. Essa ideia, ela pode ser representada, por exemplo, por números, por isso que tem a numerologia. Ela pode se falar pelos astros, astrologia. Ela pode se falar por sons. Então, porque números e sons é a mesma coisa. O problema é a ideia, né? Assim como as cores. Cada cor, enfim. Quando você monta um gráfico, quando vem a ideia de montar um gráfico, esse gráfico, ele acessa uma ideia. Isso vale para tudo, né? Existe a única diferença que existe é que, por exemplo, em algumas religiões você pega um objeto e repete muita coisa naquele objeto, e aquele objeto ele passa a refletir aquela ideia, como se fosse da parede. Então muitas vezes você pega uma determinada imagem, então ela foi tão procurada, ela foi tão orada próximo a ela que ela passa a representar aquilo. Mas isso é diferente do gráfico. O gráfico já é uma linguagem cósmica. Né? Então essa linguagem cósmica, o que o gráfico reflete é aquela informação. Agora, a intensidade dele está na massa, esse é o lado técnico do gráfico. Então, quando eu faço um círculo, né, toda vez que eu faço um círculo, ele fecha uma determinada energia. Então, centraliza alguma coisa ali dentro. Agora, a intensidade desse círculo está na massa. Então, se eu pego uma placa, dependendo da espessura que tem, é a intensidade que tem esse gráfico. Então, a linguagem que o gráfico envia é a grafia que ele está, é a geometria que ele está. E quando se faz uma geometria que não tem simetria, ele não funciona. Tudo tem que ter simetria. O sistema cósmico é simetria pura. Então, os gráficos têm essa finalidade. Então, muitas vezes alguém, por intuição, monta um determinado gráfico que ele está fazendo, ele está assimilando uma ideia, uma grafia, ele está passando num papel. Né? O cuidado que tem que ter é não formular aquilo que tenha simetria. Todos os traços têm que estar em simetria. Né? Eles funcionam. Então, os gráficos, a radiônica, os gráficos emissores, eles têm essa finalidade. Muito bem, excelente. Muito obrigado por este bocadinho. Já ficamos a conhecer tudo aquilo que desenvolve, ficamos a saber que realmente tem muito conhecimento e que aborda muitas áreas. Tem feito um estudo mesmo bastante criterioso para conseguir até extrair alguns instrumentos dessas pesquisas, com ideias novas. Excelente. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.